Olá pessoal, Ivo Maropo de novo com vocês e eu gostaria de falar hoje sobre um tema que eu acho bem interessante, que são as universidades. Eu queria abandonar um pouquinho a política, a ideologia, a internet, e falar um pouquinho sobre as universidades. E por que isso é tão importante? Porque as universidades são o ápice da educação, E nenhuma sociedade pode progredir sem educação, E elas também são uma espécie de ponto de fulcral importância para as ciências, para a filosofia e tudo mais, Visão de mundo, tudo perpassa a universidade, o ensino superior. E eu acho uma coisa muito interessante o que tem se passado nas universidades nos últimos anos e nas últimas décadas, tá? E o que é que tem acontecido com as universidades? Elas têm se tornado formações de experts, Porque existe uma forte corrente ideológica que prega que a universidade não deve ser uma torre de marfim presa em si mesma, intelectuais com seus jogos mentais, a sua masturbação mental, como dizem, e ela deve migrar de uma torre de marfim, reclusa em si mesma, em direção aos interesses concretos e reais da sociedade. E se tem uma coisa que significa, que sintetiza bem esse rumo, essa guinada, esse aceno, são as reformas de Bolonha na Europa, Que as reformas de Bolonha são exatamente nesse sentido, no sentido de transformar a universidade numa fábrica de produção de intelectuais, perdão, de produção de experts, E por que isso é um problema? Pelo que eu já falei, porque um expert ele trabalha para resolver problemas que a sociedade lhe impõe, não é? Enquanto que o intelectual, não. O intelectual ele tem a liberdade intelectual para propor a si mesmo os problemas conforme lhe aprouver, conforme lhe conduzir a sua intuição mental e intelectual. Certo? Então, se o intelectual perde essa autonomia, de poder questionar os próprios problemas, de problematizar os próprios problemas, então ele deixa de ser um intelectual, mas basicamente para ser um expert, Ele passa a ser um resolvedor dos problemas alheios. E por que isso é um problema? Porque não é assim que o conhecimento evolui. O conhecimento, historicamente falando, das grandes invenções, os grandes conceitos da história, foram produzidos em torres de marfim, em coisas que a princípio não tinham uso algum, e passaram a se tornar de fundamental importância. Então elas foram da total inutilidade para a total utilidade. Eu vou dar aqui só um exemplar histórico. A bomba atômica. A bomba atômica não seria absolutamente nada sem Einstein por trás, Porque sem os princípios físicos descobertos por Einstein, a bomba atômica não seria possível. A fusão, a fissão nuclear, são totalmente dependentes das descobertas da física. Tá? E se tem uma coisa que Einstein não fez, foi ser um expert. Muito pelo contrário, ele foi um cientista preso na sua própria torre de marfim. Ele seguiu as suas convicções. A sua paixão estava em desvendar o universo, desvendar as leis da física, ir além, a lei de Newton, etc. E foi assim, guiado pela total inutilidade, que nós tivemos a total utilidade. Então existe esse paradoxo, tá? A melhor forma de você criar alguma coisa grande que vale a pena, como eu já disse Hegel, é fazê-la com paixão. Nada de grandioso no mundo foi feito sem paixão, uma frase muito conhecida de Hegel. Então a melhor forma de você fazer isso é você ter a oportunidade de adentrar a sua própria torre de marfim, totalmente recluso nos seus próprios interesses, no seu próprio mundo mental, das suas paixões pessoais.
ok? Então você não pode fazer isso no atual modelo de universidade, né? Que visa apenas transformar a universidade numa fábrica de experts, né? E não mais cultivar a liberdade intelectual de fato, ok? E inclusive isso se faz muito visível quando a gente introduz Kant na discussão, né? Existe uma distinção em Kant entre o uso privado e o uso público da razão. Se não me falha no seu texto O que é Esclarecimento, um texto bastante conhecido em filosofia, ok? Em que ele fala que o uso privado da razão é basicamente o uso do aparelhamento do Estado, né? Que é um uso privado da razão, partidário, etc. Enquanto que o uso público da razão está mais focado em universidades, né? Num espaço realmente público, o exercício público da razão, onde você pode realmente questionar os próprios questionamentos, né? Porque, como diria Deleuze, é uma frase conhecida dele, tá? Não existem apenas respostas erradas, existem também perguntas erradas, né? E se você parte das questões equivocadas, você só não vai aterrissar depois nas respostas certas, né? Porque você já partiu de um ponto totalmente mistificado, é um ponto de partida totalmente mistificado e você só não vai encontrar respostas válidas partindo de pressupostos enganosos, ok? E como é que você detecta essa guinada das universidades para se tornarem galpões que produzem experts? Por exemplo, no curso de psicologia, eu tenho observado muito isso, tá? O curso de psicologia tem cada vez mais se tornado um mero exercício de estatística, tá? A psicanálise está mais ou menos em baixa, a estatística tem tomado conta, inclusive não há sequer mais análise do discurso, eles chamam análise da fala. Isso não é um detalhe pouco, tá, pequeno, você já empobrece. A análise do discurso já não é ideal em termos filosóficos, que dirá a análise da fala, né, onde você coloca ali pouca teoria, pouca interpretação, pouca viagem, digamos assim, né, interpretativa, e você foca muito em dados brutos, você pega entrevistas, você joga no Alceste, né, que é um dos programas estatísticos mais conhecidos. Ele cria uma base de dados, ele cria classes, ele faz cruzamentos e chamam isso de ciência. Só que eu acho que está muito longe de ser digno de ser um saber científico, tá? Isso está muito longe de ser ciência, ok? Então isso é uma coisa que você nota bem, né? A psicologia, por exemplo, tem se tornado, como já falei, cada vez mais um exercício estatístico, né? Focado em análise da fala, que já é um empobrecimento da análise do discurso, que tem, por exemplo, Foucault, Péchet, etc., como pontos focais teóricos, certo? Porque a ideia é basicamente essa. Em Foucault você tem isso. O que interessa a Foucault não são as grandes questões metafísicas do passado, profundas, eternas da filosofia, mas sim a tal da episteme. A episteme é mais uma palavra para a nossa limitação histórica, tá? A nossa limitação histórico-discursiva. A ideia é não fazer mais questões, levantar mais questões eternas, mas sim descrever as condições histórico-discursivas em que as questões emergem da maneira X, Y ou Z. É basicamente isso, tá? É uma admission of defeat, né, como se diz em inglês, tá? Basicamente isso. E pela qual a filosofia ainda tem pago um preço, né? Porque por abdicar de profundas questões metafísicas e ficar apenas se atendo nessas questões histórico-discursivas, de poder, blá blá blá, dominação, condições da fala e tudo mais, ela foi reapropriada pela física quântica, pela cosmologia, né? Que são as disciplinas hoje que se prestam a levantar essas grandes questões clássicas, né?
de onde viemos, para onde vamos, o universo tem fim ou não, todas essas questões ingênuas e atemporais, né? Quem tem coragem de fazer hoje em dia, de fazê-las hoje em dia, é a física, em especial a física quântica e a cosmologia. Ok? A filosofia meio que debandou sobre isso, né? E agora está pagando o preço e há um forte apelo pelo seu retorno, tá? Mundial. Vários intelectuais de peso estão novamente ressuscitando discussões filosóficas mais profundas, ressuscitando idealismo alemão, Hegel, Kant, etc. E isso está voltando em peso, tá? Porque foi negligenciado no passado, ok? Bom, isso já dá uma boa ideia do que eu quero falar, ok? Que é absolutamente essencial que nós retomemos a nossa torre de marfim, né? Como diz a expressão pejorativa, para que, absortos no nosso próprio mundo mental, intelectual, a gente possa fazer grandes descobertas, né? Porque é preciso uma paixão que não leva, muitas vezes que não leva a nada, pelo menos a princípio, para que grandes descobertas sejam feitas e revoluções sejam postas em prática. Então, inclusive para os interesses do próprio mercado, esse foco na produção de experts é contraproducente, tá? É uma escolha burra, basicamente. Pode parecer inteligente, mas como é comum nos paradoxos da existência humana, do universo e tudo mais, quando você tenta fazer algo diretamente, ela tende a se anular, né? Ela tende a se frustrar. Ela frustra-se a si mesma. Então, às vezes, em muitas ocasiões, o melhor caminho que você tem que fazer é uma volta, né? Não é uma reta, mas sim uma volta. Tá? Indiretamente você consegue muitas coisas. Então não é resolvendo diretamente os problemas da humanidade, o que a sociedade pede da gente, que a gente vai revolucionar a sociedade. Mas sim recriando espaços em que cada um possa viver recluso na sua própria torre de marfim. Tá lançado nas suas paixões que a princípio não servem a nada. Tá no seu próprio prazer de descobrimento, de autossuperação, de avançar no conhecimento, na arte, o que seja. Tá? Então, se tem uma coisa errada que tem havido hoje nas universidades, é isso: transformação da vida intelectual, do uso público da razão, como diria Kant, no uso privado da razão. É basicamente uma transformação do intelectual no expert, aquele que só resolve as questões que o mercado lhe imputa, né? Lhe coloca como responsável, tá? Ao passo que a vida intelectual autêntica, ela é bem diferente, tá? Ela tem que ter um espaço para questionar as próprias questões em si, o próprio saber em si, a própria base do saber, né? E foi assim que Einstein revolucionou a física, né? Não foi resolvendo questões postas pelo mercado, pela sociedade, pelas necessidades concretas da sociedade, mas sim no seu próprio jogo mental, na sua própria torre de marfim, ok? Na profanada, na criticada torre de marfim, tá? É ali que a gente vai ter alguma chance de revolucionar a sociedade de alguma forma significativa, ok? Então, por hoje é só, basicamente isso. Um abraço.